fica o já que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem me fez ao Calvário subir. Amém? É muito bom poder estar aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus com os irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco apreensiva. Faz um tempo que eu não venho aqui, mas estou feliz também, né? Pela oportunidade de estudar a palavra de Deus com os irmãos. E essa noite, né, eu queria contar uma situaçãozinha que aconteceu comigo, né? Eu não sou de ter sonho, não. E não acredito muito que meus sonhos são nenhuma revelação de Deus, não. Eu nem estou dizendo que esse que eu vou contar para vocês é. Só que eu achei esse sonho interessante, irmãos. Devido ao tempo que nós estamos vivendo atualmente, né? O período que nós estamos vivendo. Eu achei interessante esse sonho que eu tive. E por isso eu vou mencionar os irmãos. Eu sonhei que eu estava numa sala de aula. E a gente estava tendo aula. E eu estava com pessoas assim que eu não conheço. Eu vi o rosto de cada pessoa, mas eu não conhecia não tinha nenhuma pessoa familiar no sonho. E um professor, a pessoa que estava dando a aula, ele era diferente. Era um rosto, não um rosto comum. Era uma pessoa bem diferente. Um rosto
bem brilhante. É diferente, irmão, eu não sei como descrever. Eu sei que ele tinha um olhar bem brilhante e o rosto assim diferente. E ele estava falando sobre a importância do preparo para o recebimento do poder do Espírito Santo. E eu lembro que eu estava sentada ouvindo aquela aula e em algum momento eu pensei assim: Senhor, eu sei que eu não... Foi o que eu falava no sonho, mas em pensamento. Eu sei que eu não estou tão preparada para receber o poder do Espírito Santo, mas eu quero receber. Eu quero receber o poder do Espírito Santo. Me ajuda a me preparar para receber o poder do Espírito Santo. Eu lembro que eu falava isso em sonho. E aí eu acordei, porque o Edivaldo colocou o celular para despertar, né? E eu acordei com aquele barulho terrível do celular dele despertando. E era de madrugada, e eu fiquei com aquele pensamento na minha mente, irmãos. E eu sei que nós estamos vivendo em momentos assim. Deus, Ele quer se manifestar no nosso meio. Deus, Ele quer falar conosco. Porque senão Jesus, pensa bem, Jesus, Ele morreu uma morte terrível lá na cruz do Calvário para nos dar a chance de voltarmos para o Éden. E se nós formos ver todo o caminho que Jesus fez até o Gólgota, foi um caminho de muito sofrimento, de muita luta, de muita provação, dificuldade, tentação. E Ele venceu por nós, irmãos. Porque Ele quer nos ver um dia nas mansões celestiais. Ele quer que cada um de nós possamos entrar no reino de Deus, irmãos. Então, irmãos, nós devemos nos preparar, irmãos. Eu tenho um sermão que já está preparado há algum tempo, falando sobre como vencer a tentação. E eu gostaria de ler, antes de entrar no texto bíblico, eu gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia, que eu separei aqui. Que diz assim, ó: o Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Irmãos, não importa como você se sinta nessa manhã, não importa quão fraco você se sinta, não importa quão incapaz você se sinta, isso aqui foi por todos nós, irmãos. O Salvador, Ele venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Todas as tentações de Satanás, Cristo enfrentava com a palavra de Deus. Confiando nas promessas divinas, recebia poder para obedecer aos mandamentos de Deus. E o tentador não podia alcançar vantagem. A toda a tentação, sua resposta era: está escrito. Assim Deus nos tem dado sua palavra, para com ela resistirmos ao mal. Pertencem-nos grandíssimas e preciosas promessas, a fim de que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Todos nós podemos ser participantes da natureza divina, irmãos. Basta nós usarmos as armas que Jesus deixou na sua palavra, para que nós possamos vencer a tentação, irmãos. Todos nós podemos vencer a tentação. Olha aqui, ó. O texto bíblico é assim, ó, participantes... deixa eu voltar aqui, irmãos, que eu parei antes do ponto, senão vai ficar vai ficar desconexo aqui. Assim Deus nos tem dado sua palavra, para com ela resistirmos ao mal. Pertencem-nos grandíssimas e preciosas promessas, a fim de que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha só: dizei ao tentado que não olhe as circunstâncias, a fraqueza do próprio eu ou ao poder da tentação, mas ao poder da palavra de Deus. Toda a sua força nos pertence. E aí tem um texto que eu gostaria que os irmãos abrissem, Salmo 119, verso 11. Que é a primeira arma para nós vencermos a tentação, irmãos.
Salmo 119, verso 11, é um texto bem conhecido, principalmente quem dá estudo bíblico, né? Esse texto ele é bem conhecido. Que diz lá? Exatamente, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? Então, irmãos, se você não lê a palavra de Deus, não é um estudante da palavra de Deus, passe a ser um estudante da palavra de Deus, porque se você quer vencer a tentação, mas não conhece a palavra de Deus, não está familiarizado com as Escrituras, então já é uma coisa impossível de acontecer, você vencer a tentação. Se você, nosso Salvador, ele é o nosso maior exemplo. E toda vez que ele foi tentado por Satanás, ele disse o quê? Está escrito. Então nós temos que estar o quê? Familiarizados com a palavra de Deus, se nós quisermos vencer a tentação. E nós podemos vencer, irmãos. Jesus venceu e nós podemos vencer. E a segunda arma, eu gostaria de, antes de nós entrarmos na segunda arma, que nós abríssemos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Todos nós sabemos, irmãos, que o pecado, ele começou, teve o começo, né? E a gente sabe que o pecado, ele na realidade, ele começou na vida de um ser lá no céu, né? Lúcifer. A gente não sabe como, não tem uma explicação, porque se tivesse uma explicação para o pecado, então Jesus nem precisaria ter vindo morrer por nós, né? Então não tem uma explicação lógica para como começou o pecado no coração de Lúcifer. A gente sabe que ele foi o originador. Começou na mente dele. Ele deu vazão, aquilo cresceu, e ao ponto de que ele teve que ser expulso lá do céu. E aqui em Gênesis 2, 15 e 16, depois que Deus criou o ser humano, criou toda a terra, criou Adão e Eva, Deus ele deu uma ordem ao casal. Ele disse o quê? Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O verso 17, ali o verso 15. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E essa foi uma ordem de Deus. Adão ele recebeu uma ordem de Deus. E em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 6, diz o seguinte. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Interessante, né? Deus deu uma ordem para Adão e Eva, né? Ou seja, eles eram conhecedores. O que dá a entender aqui, se a gente ler só o texto bíblico, se nós não conhecêssemos nada do que é a pena inspirada, né? É o quê? Deus deu uma ordem para Adão e Eva, e dá a entender aqui que eles o quê? Eles tinham conhecimento da queda de Lúcifer. Eles tinham conhecimento de que haveria o quê? Haveria uma prova, haveria uma tentação. Havia algo que era proibido. Se não houvesse nenhum tentador, talvez Eva nunca teria pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela foi o quê? Seduzida. Ela se afastou de Adão e Eva. Se vocês lerem o livro Desejado de Todas as Nações, né, ela fala. Né, ela conta em detalhes a história da queda do homem.
ela se afastou e ela começou a dialogar com a serpente. O que é interessante, que se a gente for lembrar, a gente me faz lembrar um pouquinho de Balaão, né, irmão? Essa parte que ela começou a dialogar com o animal. Não lembra a Balaão? Balaão, ele na sua insanidade, a jumenta começou a falar e ele começou a conversar com ela como se fosse algo assim natural. E com Eva parece que aconteceu meio parecido com isso. Eva começou a conversar com ela como se fosse natural, conversar com um animal. Mas Deus havia advertido Adão e Eva da queda de Lúcifer. Ela não era inocente. Ela era inocente pelo fato de não ter pecado. Não havia pecado nela. Mas ela era o quê? Era conhecedora da situação. Que ela não deveria se colocar naquela situação. Ela era conhecedora. E quando Eva começou a cair? Foi quando ela comeu o fruto? Não. Foi quando ela começou a dialogar. Primeiro, quando ela se afastou. Quando ela começou a se afastar do marido. E começou a ir em direção à árvore. Começou a escutar a voz ali da serpente chamando ela. Ela já começou a queda dela. Quando ela, irmãos, desobedeceu a ordem de Deus. Ela não deveria estar só ali. Porque tem um texto em Provérbios que fala assim: um cordão de 3 dobras é difícil de se rebentar. Não é isso? Quando você está com outra pessoa, é mais difícil você pecar, irmãos. Ninguém peca, principalmente quando é coisa assim muito pessoal, muito aquele pecado. Tem pecado que a gente fala demais, fofoca, isso aí é tão, já é uma coisa assim mais visível, né? Agora tem coisa que é a pornografia, que é coisa assim mais sutil, que é coisa mais inerente a cada ser humano, porque cada pessoa ele sabe que ele tem um ponto fraco, ele sabe que tem algo nele que ele tem que lutar com mais força para poder vencer. Então, irmãos, uma coisa a gente aprende aqui com essa história com a história de Eva aqui, de Adão e Eva, né? Primeiro a gente primeiro tem que conhecer a palavra de Deus. Você não está consciente do pecado antes que você conheça qual é a vontade de Deus. Então nós devemos estar familiarizados com a vontade de Deus, irmãos. Você precisa saber o que Deus espera de você como cristão. E aí depois que você souber o que Deus espera de você individualmente como cristão, aí você tem que obedecer. Que seguir exatamente aquilo que Deus espera que você faça como cristão. Obedecer a sua palavra. Por isso eu li aquele primeiro texto. Pedi para os irmãos ler Salmo 119, verso 11. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você não conhece, não tem familiaridade com a palavra de Deus, então, irmãos, você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai viver como qualquer outra pessoa que não tem conhecimento de Deus aí fora. Agora, quando você está familiarizado com a vontade de Deus, aí você tem a condição de tomar uma decisão. Segui-lo ou não segui-lo. Fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Adão e Eva tiveram o conhecimento da vontade de Deus. Não é para tocar, não é para comer do fruto. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas aí que está, irmãos. A tentação é pecado? Mas ceder à tentação é o pecado. Só que o problema, irmãos, é que quando você já está na cena da tentação, dificilmente você não cai. É muito difícil, irmãos. Só se você não procurou aquela situação e de repente você foi colocado, como aconteceu com Cristo, né? Cristo, ele não foi lá para o deserto porque ele estava buscando ali propositalmente. É lógico que ele sabia que ele teria que passar por situações em que o homem caiu em pecado, não é?
e vencer naquilo que o homem caiu para poder o quê? Garantir que nós hoje, mesmo sendo pecadores, pudéssemos buscar o seu auxílio e através do esforço humano e o auxílio divino, o poder de Deus, nós pudéssemos ser vitoriosos. Porque imagina, Eva não tinha pecado. E mesmo assim ela cedeu à tentação e caiu em pecado. Então, existe uma maneira de nós podermos vencer a tentação hoje? O que os irmãos acham? Existe, irmãos. Existe uma maneira de você não cair no pecado? Existe, irmãos. Se não existisse, irmãos, então, irmãos, nós estaremos perdidos. Jesus, ele... Eu acho que é melhor pegar outro microfone, né? É a distância? Ah, tá. Se não existisse, irmãos, então nós estaremos perdidos. Foi por isso que Jesus morreu. Não só morreu lá na cruz, mas viveu uma vida perfeita, para que através da força dele, do poder dele, da comunhão com ele, nós pudéssemos obter a vitória. Agora, vencer o pecado significa que nós não vamos ser mais pecadores? Vamos supor assim, e agora todo pecado que eu conheço, eu não cometo mais. Agora eu não sou mais pecadora por causa disso, irmãos? Não, irmãos. Nós sempre teremos o quê? A natureza pecaminosa. Tendo a natureza pecaminosa, nós teremos o quê? A tendência para pecar. E o que vai fazer com que a gente não peque? A nossa comunhão com Deus, irmãos. E qual é o pecado que Deus quer que você vença? O pecado que você conhece, que você sabe que está errado e continua fazendo. Esse é o pecado que vai te levar à perdição. E é aí que você tem que lutar para vencer o quê? A tentação de cometer este pecado que você sabe que você tem e que você comete diariamente na sua vida. Então, todo pecado conhecido ao homem, pela graça de Cristo, nós podemos vencer, irmãos. Pela graça de Cristo. Não por nós mesmos. O ser humano não tem força em si mesmo para vencer. Até porque, lembra lá de Adão e Eva, lá no Éden. Lembra que Lúcifer... lá no céu, ambiente totalmente assim, se você ficar pensando, você fica louco, né? Como que pode, né? A pessoa está num ambiente totalmente favorável para a santidade e ter caído em pecado e ter se tornado o quê? Um tentador, né? Porque ele saiu. Irmão, Satanás, ele foi um rebelde e ele quer fazer com que nós sejamos igual a ele, irmãos. Nós também nos tornemos rebeldes. E o rebelde, o que é, irmãos? É aquele que quebra a lei, é aquele que transgride a lei, é aquele que vive em pecado aberto e não está nem aí. É isso que é o rebelde. Mas Deus também quer nos dar vitória, irmãos. E Ele pode nos dar. Ele não só quer, Ele pode nos dar. E Ele já alcançou essa vitória para todos nós lá na cruz do Calvário, irmãos. Só nos apropriarmos. Eu gostaria que nós lêssemos um outro texto aqui. Deixa eu ver o que eu estou... Vamos ler Salmo 127. Salmos, livro de Salmos. Nós vamos ler o 127. 127, verso 1. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, uma coisa que ajuda bastante a gente no momento a não cair em tentações é ter o culto familiar em casa, irmãos. Quando você faz o culto, você que é pai, que é mãe, e às vezes os seus filhos já cresceram também e já saíram até de casa, já tem a própria família, já constituiu a própria família deles. Mas, irmãos, faça o culto familiar, irmãos. Continue fazendo o culto familiar. Porque nós somos adoradores do nosso Deus em qualquer lugar que nós estejamos, irmãos. Mas o nosso lar, ele deve ser um centro de adoração também, irmãos. Não só quando a gente vem para a igreja. Deus, Ele quer que o nosso lar seja edificado.
E nós só podemos fazer isso se nós tivermos o hábito de ter o culto vespertino, o culto matutino, irmãos. Se nós tivermos o hábito de fazer o culto na nossa casa, irmãos. Lá em casa a gente tem todos os defeitos, mas a gente começamos a fazer o culto e a gente faz. Eu faço com a Sofia de manhã e nós 3 fazemos quando o Edivaldo chega em casa ou antes de dormir. A gente faz o culto. A gente não é uma coisa longa, uma coisa cansativa. Deus, ele só quer que a gente tem que ter o hábito de buscar a Deus. Faz o culto, irmãos. Faça o culto com seu filho, com a sua filha, com o seu cônjuge. Você só tem a ganhar, irmãos. E isso vai ajudar você a vencer as tentações. Porque quando você começa a orar dentro da sua casa, irmãos, e o culto familiar é uma extensão da nossa comunhão individual com Deus, irmãos. E não a nossa comunhão individual com Deus, viu, irmãos? A gente não pode trocar uma coisa pela outra, né? Eu levanto totalmente despreparado lá e vou pegar minha filha e vou ler a lição dela, ou vou ler, sabe, de qualquer jeito ali e faço culto com ela ali. Você tem que estar familiarizado, você tem que ter buscado a Deus antes. Você tem que ter orado antes. Porque quando a gente se prepara antes, e aí faz o culto familiar, com a nossa família, os próprios filhos, eles percebem, irmãos, e faz a diferença. A outra pessoa, o cônjuge, ele percebe quando você... Às vezes você pode até achar que não, mas você percebe quando a pessoa que está dirigindo o culto, ele está preparado ou não. Você percebe, irmãos. Irmãos, Deus, ele quer se manifestar no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos fazer o ABC da salvação, senão Deus não vai se manifestar, irmãos. Se nós, ao invés de orarmos, estudarmos a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, começarmos a deixar de fazer essas coisas que são o básico. Como cristão, todo cristão, quando recebe o estudo bíblico, a primeira coisa que ele tem que aprender é o quê? Que ele precisa ter comunhão com Deus, que ele precisa estudar a Bíblia por si mesmo. Ele está recebendo uma instrução, ele está recebendo, na verdade, depois ele tem que começar a praticar por ele mesmo, porque senão o que acontece com ele? Irmãos, quando ele começar a se familiarizar com a igreja, se ele não estiver firme com Deus, ele vai cair, irmãos. Porque ele vai começar a olhar para o pecado de fulano, para o defeito do outro. E ele vai, não vai passar muito tempo na igreja não, irmãos. Ele vai cair. Precisa aprender a orar e a estudar a palavra de Deus, a ficar em pé, não por si mesmo, né? Porque por si mesmo ninguém fica de pé. Mas ele precisa aprender que ele precisa se esforçar para ter comunhão com Deus, para poder continuar na caminhada cristã. Porque, infelizmente, mesmo dentro da igreja, ele vai ver bons exemplos de cristãos, mas ele também vai ver coisas que podem ser que vai afastá-lo de Deus se ele não estiver em comunhão com Deus. Todos nós estamos numa batalha para entrar na Canaã celestial. E todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, somos seres humanos, pecadores, falhos. Em algum momento vamos errar. E mesmo quando eu dou estudo bíblico, eu falo, olha, não se escandalize se amanhã ou depois você estiver dentro da igreja, olhar para mim e ver eu fazendo alguma coisa que não saia da igreja por causa disso, porque eu sou pecadora. Não é porque eu estou te dando estudo bíblico que você nunca vai ver eu cometendo nenhuma falha, nenhum erro. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo estudo bíblico e vindo para a igreja, irmãos, é como uma criança que está na escolinha, quando ela entra no jardim da infância, que ela olha para o professor e ela começa a se apegar àquela pessoa, e aquela pessoa fica como sendo segunda mãe para aquela. Ele começa o quê? A venerar aquela pessoa. Ai de quem falar daquela pessoa para ela mal. Por quê? Porque ela se apegou, ela passou a ter amor por aquela pessoa. Admiração, carinho. Só que ela só vê aquela pessoa na escola. Aí um belo dia ela vê aquela pessoa em determinado lugar fora da escola,
falando ou fazendo alguma coisa que para ela, se ela não estiver firmada em Cristo, se ela não estiver amando a Cristo, ela pode cair, irmãos. Faça o culto vespertino e o culto matutino, irmãos. Mas mesmo sendo conhecido de todos, não deixou de ser uma verdade. Não é verdade, irmãos? Continua sendo uma grande verdade, uma necessidade de cada um de nós. Um versinho bem pequenininho, né? Orai sem cessar, irmãos. Como vencer a tentação se não tiver comunhão com Deus, se não orar? Você tem que estar familiarizado com a palavra de Deus? Sim. Mas você tem que ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de oração, irmãos. Tem que orar, irmãos. Agora eu pergunto, quanto você ora? Não me responda, responda para si mesmo. Quanto você ora? Quanto você tem orado? Muitas vezes nós admiramos a vida de pessoas lá do passado, como Martim Lutero, Guilherme Miller, grandes homens lá do passado, os reformadores, outros, os Wesleys, né? Jerônimo, todos esses homens grandes, mas tudo que eles foram foi porque eles eram pessoas de oração, irmãos. Quanto você ora? Quanto você ora antes de sair da sua casa? Quanto você ora, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, irmãos. A sua mente tem que estar sempre voltada para Deus. E mesmo a gente fazendo todo o esforço para a nossa mente estar sempre voltada para Deus, olha que a gente ainda tem dificuldade de se manter no caminho. E se nós não orarmos, irmãos? Se nós deixarmos de orar, deixarmos de estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a abandonar essas práticas, e nós estamos vivendo um mundo de aflição em épocas difíceis, nós começamos a ser engolidos pelas dificuldades. Nós começamos a sucumbir diante das provas, diante das lutas, irmãos. Simplesmente porque nós não abandonamos a prática da oração e do estudo da palavra de Deus, irmãos. O nosso firme fundamento, irmãos, a nossa rocha é Cristo. Por isso nós precisamos estudar a sua palavra, estarmos familiarizados com o nosso Deus, conhecer o nosso Deus cada dia mais, através da oração e através do estudo da palavra de Deus. Uma outra arma, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus capítulo 10. Eu não vou ficar lendo vários textos sobre oração, irmãos, porque todos nós como cristãos a gente sabe que temos que orar, precisamos orar. Mas eu vou falar sobre uma outra arma. Falamos aqui sobre 3 armas, irmãos: a oração, o estudo da palavra, o culto. Nós vamos falar agora sobre a 4ª arma. Hebreus capítulo 10. E é uma coisa que está acontecendo na nossa época, irmãos. Verso 25, irmãos. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Não abandone a igreja, irmãos. Se a gente for parar para pensar, se a gente for observar bem, nós estamos deixando essa prática, irmãos. Deixando de vir aos cultos. Se a gente for ler a história do povo passado, irmãos, eles foram forçados a deixar de congregar. Foi o único ato que os tirou da presença de Deus na igreja, né, irmãos? Da presença de Deus dentro de uma congregação. Foi eles serem expulsos, serem perseguidos, serem mortos. Essa foi a única coisa que fez com que eles deixassem de frequentar a igreja e tivessem que se recolher e se reunir em lugares isolados e cultuar debaixo de árvore, nas montanhas, nas cavernas, mas de forma alguma eles deixaram de congregar. E uma coisa interessante, irmãos, quando
os apóstolos, os discípulos, eles receberam o poder do Espírito Santo sobre eles, onde eles estavam? Eles estavam, cada um na sua casa, lá almoçando, estavam dispersos? Eles estavam como? Estavam juntos, irmãos. Eles estavam orando juntos, buscando a Deus juntos. Eles estavam congregando. E eles fizeram isso todos os dias, num período de 10 dias. E Deus derramou o poder do Espírito Santo sobre eles. E aí eles estavam habilitados a fazer o trabalho de Deus. Irmãos, eu acredito que Deus, ele vai derramar, o poder de Deus quer derramar sobre a igreja de Deus nos últimos dias agora. Mas a igreja, ela precisa estar como? Dispersa? Nós temos que estar congregando, irmãos. Seja qual for a dificuldade, seja a luta do tamanho que for, nós não podemos deixar de congregar. Não podemos abandonar a prática de frequentar aos cultos, de estar presente nos cultos. Temos que congregar, irmãos. Se você quiser vencer a tentação, você tem que praticar tudo isso, irmãos. Você tem que ser um cristão por completo, irmãos. Não pela metade, irmãos. Precisamos ser um cristão por completo. Se você só ora, mas não estuda a palavra de Deus, você não vai conseguir se manter de pé como cristão. Se você lê a Bíblia, mas não se dá a prática da oração, você vai deixar de ler. Ou então você está lendo a Bíblia como se fosse só um jornal ou um livro qualquer. E você não vai vencer as dificuldades, irmãos. As tentações aqui neste mundo são muitas, irmãos. A tentação de deixar a igreja, de abandonar os caminhos de Deus, eu acho que bate a nossa porta todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias você enfrenta dificuldades, enfrenta lutas, lá fora e aqui dentro também, irmãos. E Satanás, ele quer te tirar do meio do povo de Deus, irmãos. Ele quer te jogar para fora. Então, todo dia você enfrenta a tentação de não vir mais para a igreja, de abandonar os caminhos de Deus. Mas não faça isso, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, irmãos. E quando Deus fala de perseverar, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Quando Deus fala de perseverar persevere em oração, persevere no estudo da palavra, persevere em ir à igreja, ir aos cultos, em congregar. Porque só assim você vai obter a salvação. Irmãos, existe uma parte humana, irmãos. Deus já fez o mais difícil. Mas você precisa também fazer a sua parte. Precisamos deixar a preguiça de lado, irmãos. Porque a preguiça é uma outra arma que Satanás tem usado contra o povo de Deus. A preguiça, o desânimo. E o desânimo, irmãos, ele é parente da preguiça. Porque o cristão que tem preguiça de levantar para estudar a Bíblia, tem preguiça de orar, irmãos. Que cristão é esse? Como que você vai ficar de pé diante das dificuldades, diante das batalhas da vida, irmãos? Você precisa orar, você precisa estudar a Bíblia. E isso individualmente, irmãos. Individualmente. Sabe por que você está deixando de vir à igreja? Porque você não tem a prática da oração na sua casa. Você não é um cristão de oração. Você não tem estudado a palavra de Deus como deveria. Porque se você estudasse, irmãos, estudar, não ler, irmãos, porque ler todo mundo pode ler. Agora é a diferença entre quem estuda a palavra de Deus e quem só lê. Quem estuda, medita. Quem medita tem comunhão com Deus, verdadeiro, irmãos. Quem tem comunhão com Deus conhece o seu Deus. Quem conhece Deus não vai abandonar a Deus por qualquer coisinha não, irmãos. Se a Janaína
cumprimentou, eu não vou para a igreja. Você está na igreja por causa da Janete ou por causa de Deus? Quem morreu na cruz por você fui eu? Quem ficou 40 dias e 40 noites de jejum para vencer onde o homem caiu? Fui eu ou foi Jesus? Toda vez que você pensar em abandonar a igreja, irmãos, olhe para o Gólgota. Olhe para Cristo e para tudo que Cristo fez por você. Não abandone os caminhos de Deus por causa de besteira, irmãos, por causa de ser humano. Porque infelizmente nós estamos na igreja e a igreja muitas vezes é como uma rodoviária ou como rodoviária, eu esqueci o outro nome como fala. Que pessoas entram e saem. Pessoas entram e saem. Mas a rodoviária está sempre lá. Não é verdade? Está sempre pessoas transitando, entrando e saindo. Mas a rodoviária continua. O prédio está aqui, irmãos. Deus está à sua disposição. Mas a igreja, irmãos, muitas vezes é assim, irmãos. Infelizmente, quando eu entrei na igreja, tinham rostos que não estão aqui mais hoje. É lamentável, irmão, é triste. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nada justifica um cristão abandonar os caminhos de Deus, irmãos. A realidade é essa, irmãos. Na realidade é que nós, quando estamos fracos, afastados de Deus, nós colocamos muitas desculpas para não frequentar a igreja, para abandonar os caminhos de Deus. Mas se um dia você olhar face a face para Jesus, qual é a desculpa que você vai poder dar para Ele por abandonar os caminhos de Deus? Qual é, irmãos? Existe alguma desculpa humana que nós podemos dar para Jesus por abandonar os caminhos dele? Por deixá-lo de seguir? E existe algumas vezes, eu já ouvi pessoas falando assim: não, mas eu oro em casa. É mentira, irmãos. Eu não preciso ir para a igreja todo dia para poder orar. É mentira, irmãos. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, o declínio espiritual, ele é bem sutil, irmãos. Você começa a ler menos a Bíblia, começa a orar menos. Aí quando você vê, você já não parou de fazer o ano bíblico. Você não... eu não vou mais... não gosto da escola sabatina, eu vou só no culto. O culto de quarta, o pessoal só fica falando a mesma coisa. Aí, o culto de domingo é o irmão de novo que está pregando. Essas desculpas são humanas. Irmãos, não existe desculpa. Porque a Irlane não fala mais comigo. Eu gostava tanto da Irlane, é a minha melhor amiga, e não sei o quê. É bem assim que nós somos, irmãos. Irmãos, que besteira, irmãos. Para nós humanos, que somos humanos, a gente até fala, não, né? A gente conversa e tudo. Não é bem assim, irmãos, a gente dá conselho e tudo. Mas para Deus, irmãos, imagina Deus que deu a vida por você, olhando você dar esse tipo de desculpa. Não são desculpas, não existe desculpa, irmãos. Porque mesmo se Satanás quisesse entrar aqui e te expulsar dessa igreja, irmãos, pessoalmente, viesse aqui, hoje eu venho aqui, estou aqui, vou expulsar a Raquel. Você acha que Deus permitiria, irmãos? De forma alguma, irmãos. E isso seria uma provação, talvez impossível para ela, se não tivesse o auxílio divino de suportar. Deus não permitiria, irmãos. Então não existe nenhum poder que pode te tirar do meio do povo de Deus, a não ser sua própria vontade, irmãos. Quando a gente sai, é porque a gente quer sair. A gente não quer mais frequentar. Não existe razão humana que convença
Não, realmente, isso aqui realmente foi muito grave. Ainda que o pastor te expulsasse daqui, o pastor humano, eu estou dizendo. Que dificilmente aconteceria. Ainda assim, não era desculpa para você abandonar a igreja. Irmãos, não deixe de congregar, irmãos. Não deixe de congregar. Existem muitas razões humanas para você deixar os caminhos de Deus. Mas existe uma que supera todas. Cristo Jesus. Essa é a razão para você ficar. E essa razão supera todas. Então, irmãos, se você quiser vencer a tentação, irmãos, como eu estou falando, irmãos, são diversas tentações que a gente sofre. Tem as tentações pessoais, irmãos, vão entrar aqui nesses méritos. Todo mundo tem a sua dificuldade, tem a sua luta, a maior luta é nós contra nós mesmos. A nossa maior tentação somos nós mesmos, irmãos. Nós precisamos trabalhar muito com a nossa vontade. Jesus falou, tem de bom ânimo. Ele poderia ter dito assim, tem de boa vontade. Eu venci o mundo. Porque esse bom ânimo é boa vontade, irmãos. Tenha boa vontade, tenha bom ânimo, ore. Tenha bom ânimo, estude a palavra. Tenha bom ânimo, venha à igreja. Venha congregar. Às vezes eu fico... Tem um salmo de Davi que fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu li esse texto hoje e fiquei me pensando, será que esse texto ainda é, para mim, é válido? Quando alguém me chama, Janete, vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja, amanhã vai ter uma programação legal lá, vamos lá. Mesmo que não seja a minha igreja, que é a igreja que eu frequento, né? Vamos dizer que me convidou para uma outra igreja, vai ter uma programação legal. Será que eu vou pensar que esse verso ele ainda faz parte da minha vida? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu acredito que em muito sentido não. E eu estou falando da minha vida. Aí dos irmãos, aí é o irmão e Deus. Tem um texto de Apocalipse que fala assim, lembra-te de onde caíste e retorna ao teu primeiro amor. Precisamos retornar ao primeiro amor, irmãos. E não é por humanamente só isso daí. Não é algo que só humanamente nós vamos conseguir fazer. É algo que nós precisamos nos ajoelhar na presença de Deus e chorar e falar com Deus. Senhor, olha, eu já não sou mais como eu era antes. Eu já não sou o cristão que eu fui. Se eu fizer uma retrospectiva do tempo que eu entrei para a igreja até hoje, eu continuo crescendo na graça ou eu decaí? Eu tenho decaído da graça a cada dia. Às vezes nós julgamos errado, irmãos. Um cristão que começa hoje na igreja, a gente fala, nossa, já está fraco desse jeito, o irmão acabou de se batizar ontem, já não está tão animado. Errado esse tipo de comentário, irmãos. Totalmente errado. O comentário seria, nossa, a Janete tem 25 anos na igreja. 25 não, irmãos, eu vou fazer 24 anos o ano que vem. 24 anos na igreja e está desse jeito? Era para a irmã estar melhor, era para a irmã estar mais fervorosa, era para a irmã estar frequentando melhor os cultos, era para a irmã estar firme no trabalho missionário, pregando o evangelho. Esse seria um comentário melhor, irmãos, do que falar de uma pessoa que acabou de entrar na igreja e querer que ele começa com gás todo. Na realidade, nós que somos mais velhos, teríamos que ter um gás muito maior, irmãos. Porque quanto mais tempo na presença de Deus, mais conhecimento a respeito de Deus, mais amor a Deus, mais amor à sua causa, mais entrega, mais fervor. Deveria ser assim, irmãos. Mas é que muitas vezes a nossa oração não é estar na presença de Deus. Muitas vezes a nossa leitura da palavra de Deus é só uma leitura da palavra de Deus, não é uma comunhão com Deus, não é um estudo mesmo da palavra de Deus.
E por isso, muitas vezes, a gente chega num ponto da nossa vida cristã que nós ficamos estagnados. Ficamos parados ali. Nós não conseguimos avançar. Porque talvez Deus queira ensinar algumas lições para nós que nós não aprendemos. Eu já estou terminando, viu, irmãos? Vamos ler Atos capítulo 20. A quinta, vamos ler a quinta arma. Eu já até cheguei a comentar um pouco. Capítulo 20, verso 35, diz assim, ó: Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você estudar a palavra de Deus, for um cristão de oração, fizer o culto familiar, congregar, mas você não trabalhar para Deus, o que vai acontecer com a sua fé, irmãos? O cristão que só ora, mas não trabalha, em breve deixará de o fazer, irmãos. Esse é um texto de Ellen White. Se você só ora e lê a Bíblia, e tem o culto na sua casa, vem à igreja, mas não leva essa mensagem para outra pessoa, em breve você vai deixar de fazer tudo isso, irmãos. Você vai declinar. Você precisa compartilhar. O que fazia com que a igreja lá dos apóstolos, o que fazia com que essa primeira igreja fosse fervorosa, irmãos? Era o quê? Além da comunhão que eles tinham, era o quê, irmãos? O trabalho, irmãos. O trabalho missionário. Era uma igreja o quê? Que estava em constante trabalho. Aqui fala o quê? Estava repartindo o pão de casa em casa, tinha tudo em comum. E dia a dia Deus lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja era ativa, irmãos, não era uma igreja preguiçosa. Você pode, eu vou falar, irmãos, jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais velhas, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe aposentadoria no trabalho de Deus, irmãos. Agora eu já estou mais velho e deixa isso daí para o pessoal mais jovem aí, ó. Não existe isso não, irmãos, para Deus. Não existe, irmãos. No nosso sistema de trabalho aqui deste mundo, existe aposentadoria. Porque senão, né, você trabalhar até morrer, e olha que alguns vão... Se mudar as leis trabalhistas, alguns vão ter que trabalhar até morrer, viu? Infelizmente, essa é a realidade. Mas, no trabalho de Deus, nós temos que trabalhar até morrer, irmãos. Moisés, quando foi chamado, era jovenzinho lá, foi lá e matou o soldado e fugiu lá do Egito. Mas quando voltou, ele tinha quantos anos? 80 anos, irmãos. Mas o vigor daquela época não é a mesma coisa de hoje. Concordo, mas o Deus é o mesmo. Eu concordo, não era mesmo. Cada época que vai passando, a tendência do ser humano, fisicamente falando, é ficando pior mesmo. Ou seja, o vigor que a minha mãe teve, e ainda tem, provavelmente quando eu tiver da idade dela, eu não vou ter, irmãos. Talvez a minha filha também não. Quando estiver na minha idade, talvez não vai ter o mesmo que eu. Não sei, irmãos. E principalmente porque a gente desobedece bastante a Deus na questão da lei de saúde, né? Mas não é o assunto de hoje. Isso também causa uma desvantagem bem grande em nós, né? Não é o tema de hoje, irmãos. Então, irmãos, precisamos receber de Deus e dar, irmãos. Quinta arma. Sexta arma, Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Só mais... Estamos terminando, irmãos. Vai terminar meio-dia. 5 para meio-dia ali, se aquele relógio estiver certo. O Edivaldo já está querendo me bater aqui. Ali sentadinho ali. Caso do horário, irmãos. São 7 armas, irmão. Nós estamos na sexta. Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. O exemplo de Cristo.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu estou usando esse texto aqui só para dizer o quê? Que Jesus é o quê? Ele é o nosso exemplo, né? Ele precisou jejuar. Porque ele estava aqui como homem, né? Ele tinha que vencer como homem. E nós, precisamos jejuar ou não, irmãos? Para vencer a tentação. Porque assim, irmãos, você tem um ponto fraco. Aí vem a tentação sobre aquilo e você não vence, cai. Aí você já sabe. Opa, peraí. Toda vez que eu estou nesse ambiente, eu caio. Ah, então eu vou orar mais, estudar mais a palavra de Deus sobre esse assunto aqui. Onde eu estou caindo, esse pecado aqui. Eu vou estar mais presente nos cultos da igreja. Eu vou me fortalecer. Eu vou começar a fazer o trabalho missionário. Eu vou fazer o culto no meu lar. Mas eu também vou jejuar. Faz quanto tempo que a gente não jejua, hein? Faz quanto tempo que você não jejua? Só você e Deus pode responder essa pergunta, né? Última arma, irmãos. Mateus, continue aí em Mateus capítulo 4. Tem outros textos, mas é que eu estou escolhendo os textos mesmo. Por isso que eu às vezes dou uma demoradinha aqui, porque eu estou resumindo, tá? Para a gente não ficar aqui mais tempo, gastando muito tempo. Olha que interessante. Vamos ver aqui a primeira tentação. Verso 3, capítulo 4 de Mateus, verso 3. Então o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: que é isso, cara? O que você está falando? E começou a conversar com o diabo e dialogar. Foi isso, irmãos, que aconteceu? Irmãos, Jesus ele não perdeu tempo parlamentando com o inimigo, irmãos. Ele não perdeu tempo conversando com o inimigo. Ele disse o quê? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou. Ele não ficou... O que fez com que Eva caísse, irmãos? Ela ficou batendo papo com Satanás. Quando você está diante da tentação, o que faz com que você caia? Você nem lembra da palavra de Deus, irmãos. Essa é a realidade, irmãos. Não vem um verso na sua mente, não é verdade? Estou mentindo, irmãos? Não vem, irmãos. Sabe por quê? Porque você não está familiarizado com a palavra de Deus. Você não está fazendo o que a palavra de Deus pede, irmãos. Se você fizesse, Deus ele não mente, irmãos. Deus ele não falha. Deus é perfeito em todas as suas declarações, irmãos. Deus ele jamais deixou de cumprir qualquer uma de suas promessas, irmãos. Jesus ele diz: aquele que vier a mim de modo algum lançarei fora. Quando que essa promessa deixa de ser cumprida, irmãos? Quando eu deixo de acreditar nela. Quando eu deixo de fazer exatamente o que essa promessa diz. Aquele que vier a mim, eu de modo algum lançarei fora. Você precisa se familiarizar com as promessas de Deus, irmãos. Porque no momento de dificuldade, no momento de perigo, o que você tem que se lembrar? De quem? Das promessas de Deus. Tem que clamar a Deus mediante as suas promessas. Davi, quando estava em aflição, ele se lembrava de quê? Das promessas de Deus. Clamava a Deus. Ó Senhor, eu fui moço e agora já sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor não vai me desamparar. O Senhor nunca desamparou um justo. Eu estou aqui buscando o Senhor. E aí as promessas de Deus se cumpriam na vida de Davi, irmãos. Ainda que um exército se acampasse contra mim, não temeria mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Quando que você pode clamar essas promessas? Quando você tem familiaridade com o seu Deus. Você tem que conhecer. Eu sei em quem tenho crido. Se você tem familiaridade, irmãos, Deus vai fazer você se lembrar daquilo que você estudou, irmãos. Essa é uma promessa de Deus.
Por que nós não nos lembramos? Porque a gente não está gravando, não está retendo a palavra de Deus na nossa mente. Precisamos fazer isso, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos usar as armas que Deus deixou à nossa disposição para que possamos vencer as tentações, irmãos. Eu gostaria que o irmão viesse louvar a Deus. Vamos encerrar com o louvor do irmão. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo o mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta a fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo. Aquele que curava os doentes e expulsava os demônios quando andava entre os homens é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Lançai-vos a seus pés com o clamor. Eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Não podeis perecer nunca, enquanto assim fizerdes. Nunca. Isso está no Desejado de Todas as Nações, página 303, parágrafo 3. 302, parágrafo 3, viu, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa nos conduzir em paz para os nossos lares, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Cada um de nós temos uma realidade, uma luta, uma dificuldade. E sabemos que o Senhor não é salvador só do corpo todo, mas o Senhor é de cada parte do corpo, Senhor Deus. É como se cada parte do corpo fosse somente ela, Pai, fosse única. O Senhor é o nosso salvador pessoal, Senhor Deus. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor se inclina a cada um de nós, Senhor Deus, como se fossem únicos aqui neste mundo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua bondade. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer nos teus caminhos, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sucumbir diante de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas provas, Senhor Deus, que estamos passando aqui neste mundo, Pai. Mas que nós possamos também fazer a nossa parte, Pai. Que nós possamos orar mais, possamos estar dispostos a estudar a tua palavra, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, estar presente nos cultos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a fazermos o culto familiar. Nos ajuda, Senhor Deus, por favor, Senhor Deus. Nos ajuda a ajudar a nós mesmos, Senhor Deus. Reconhecemos, Pai, que nós somos fracos nesses pontos, Pai. Precisamos da tua ajuda, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor Deus. Nos encaminhe para os nossos lares em paz. Fica conosco, nós pedimos por Jesus. Amém. Amém, Jesus.